Salve, salve galera! Vamos bater um papo aqui rápido sobre o Now Assist para Python. Gostaria de fazer um convite para vocês para navegar junto comigo nessa solução e mostrar ali como a IA generativa chegou para facilitar a nossa vida na operação. Vamos embora! Então, galera, é o seguinte, eu montei um laboratório aqui onde a gente vai simular uma falha no ambiente, onde temos aqui um objeto VMware, Virtual Machine Instance, que está hospedado num servidor Linux, tá? Então, qual é a dinâmica aqui? A gente gerar uma indisponibilidade dessa lâmina, onde está esse objeto virtualizado, e, consequentemente, vamos ter também um alerta de indisponibilidade desse servidor, né, como se ele tivesse desligado, né, incomunicável. Então, aqui rapidamente, mostrando as características desse IC, né, então temos aqui um formulário da máquina virtualizada, onde está dizendo aqui que ela está ligada, tem aqui todo o inventário de hardware desse objeto, né? E ele já está relacionado com a nossa máquina virtual, nosso sistema operacional, tá? Reparem que, como aqui a dinâmica, né, é falar do Now Assist, eu não posso deixar de mencionar que eu também tenho aqui no meu laboratório a configuração do Now Assist para CMDB, mas isso a gente vai deixar para um outro vídeo, né, que vai trazer aqui algumas funcionalidades. Hoje o foco vai ser o Python. Então, continuando, aqui eu também tenho as minhas características do meu servidor, né? É um servidor que está na tabela CMDB CI Server, onde temos aqui toda a parte de inventário, né, do hardware, a parte ali de release do sistema operacional. É como se eu tivesse feito um discovery, tá? Então, são dados fictícios que eu tenho aqui. Ok. Então, partindo do princípio que eu já tenho aqui minha estrutura pronta, né, onde tem meus dois objetos, e a gente vai gerar um alerta para cada um, então agora vamos para a prática. Então aqui a gente tem um evento que está vindo do Zabbix, que faz a monitoração ali da lâmina da máquina virtual, né, então que eu estou dizendo aqui, máquina virtual status off, como se ela tivesse entrado em modo shutdown. E temos aqui um outro evento que vem do Dynatrace, que está apontando que o host está fora de alcance, né? Está desligado, não está respondendo à rede, enfim. Qual foi a ideia aqui? Além de trazer um alerta vindo do Zabbix e outro vindo do Dynatrace, vocês podem reparar que são características bem diferentes, métricas diferentes, recursos diferentes, né? Então, a dinâmica aqui é ver tanto o Machine Learning do Event Manager funcionando, onde ele vai trabalhar ali no sentido de agrupamento, porque temos relação aqui na causa raiz, e vocês vão ver isso. E depois, em cima dessa análise, a gente aplica o Now Assist, ok? Então, vamos lá. Então, primeiramente, quando há uma indisponibilidade, todo mundo sabe, né, sempre se parte do objeto virtualizado, no caso, o servidor, né, aquele que está com o sistema operacional ali. Então, uma vez que eu tenho a disponibilidade dele, eu vou gerar um alerta. Então, aqui, nesse exato momento, eu vou gerar um alerta fake da indisponibilidade do meu servidor Linux. Então, aqui, eu vou ter ele aqui, ok? Todo ele preenchido, severidade crítica, ok? E agora, vou gerar também um outro alerta do VMware, do objeto virtualizado, né? Então, eu vou clicar aqui, vou aguardar o processamento, e agora temos um outro alerta
da indisponibilidade do objeto, ok? Bem, uma vez que eu tenho 2 alertas agora, existe um período que todos nós sabemos, né, no módulo do event, que é de média ali de 3 minutos no máximo, que rola o processamento do machine learning, né? Então, nessa janela é onde o machine learning vai olhar para todos os alertas abertos e vão ver se ele tem relacionamento. Reparem que é o momento que eu estou falando com vocês, um campo acabou de ser preenchido. O que é isso? Nesse exato momento, o machine learning entrou, verificou que ambos os alertas, tanto o final 84 quanto o final 85, têm relacionamento. E nesse momento, ele abriu um terceiro que vai fazer o que a gente chama de agrupamento. Então, nesse momento, ele pegou ali todos os alertas e agrupou num só, tá? E trazendo essa carinha aqui, né? Jogou todos os outros alertas, né, como secundário e trouxe essa visão para nós, tá? Então, vou mudar minha visão aqui e vamos para dentro do Service Operation Workspace, tá? Uma vez que eu tenho ele aqui, reparem que ele também aparece aqui como agrupado, ok? Se eu expandir aqui, ele vai trazer os 2 alertas que a gente mencionou. Então aqui tem uma visão gráfica até mais interessante, que temos aqui o ícone do Dynatrace, o ícone do Zabbix, né? E a gente vai abrir agora por aqui, pelo Service Operation Workspace, as características desse alerta. Bem, uma vez que a gente abriu aqui o alerta agrupado, o que nos interessa aqui agora é justamente isso aqui, ó. Análise do alerta no Now Assist, ok? Então, nesse momento, eu posso pedir para que a minha inteligência artificial do ServiceNow analise esse alerta. Então, nesse momento, ele está fazendo uma análise e vai me trazer um resultado. Esse resultado, ele diz justamente isso, que existe um alerta onde possivelmente ali a relação venha, né, a causa raiz, né, venha da VMware, onde temos ali um problema de conectividade ou de rede, tá, que pode estar afetando o meu Linux Server, ok? Então, ele me trouxe um dado mastigado, me sugerindo que, cara, foca no esforço de olhar para esse objeto, que é muito certo que se você resolver ele, esse outro alerta pode ser resolvido automaticamente, porque uma vez que o servidor restabelecer, a monitoração vai passar e automaticamente vai vir o alerta, o evento de clear, né? Vai vir normalizando todo o ambiente. Então, esse foi um dos processos que eu fiz para usando, né, o Now Assist do Iton. Bem, qual outra funcionalidade que o Now Assist também entrega? Aqui em cima você tem como chamar ele. Então, nesse sentido, quando eu clico nele, ele pergunta, olha, você, a partir desse alerta, você pode gerar uma KB, um artigo, você pode fazer uma análise dos incidentes relacionados com o mesmo assunto, né? E ele faz isso muito bem, né? Ele vai verificar se tem incidentes anteriores com o mesmo problema e vai dizer qual foi a causa raiz que foi mencionada e qual foi a solução tomada naquela época, né? Então, isso é bacana, porque a gente sabe que muitos alertas hoje em dia eles se repetem, né? E você sabendo qual foi o tipo de ação que você tomou na última issue que você teve, você ganha tempo nisso. Você pode partir desse princípio que é só fazer daquele jeito que talvez, né, solucione o ambiente. Pode fazer um dashboard, pode exportar ali para um PDF, pode exportar para dentro da própria instância, né, gerando um gráfico. Pode pedir ajuda,
né? E aqui ajuda no sentido de fazer uma comunicação, um canal. Pode verificar se tem o ICs duplicados. E aí, nesse sentido aqui, de ICs duplicados, ele vai usar o Now Assist do CMDB, tá? Tanto que se você não tiver ele instalado, ele nem aparece isso aqui, tá? E também tem a análise da performance aqui do alerta. Eu vou clicar aqui, vocês vão ver que é a mesma funcionalidade desse de análise que eu fiz aqui por dentro, tá? Então aqui você tem um resumo, incluindo aqui o tempo de vida desse alerta. Isso é muito bacana. Então, esse mesmo resumo é a mesma coisa desse que eu fiz aqui, ok? Só para trazer aqui um do lado do outro, tá? É a mesma dinâmica, ok? Só que aqui você está conversando com o assistente, você ainda pode pedir outras coisas. Ter um playbook, um acionamento de playbook aqui, isso tudo tem que ser parametrizado. A ideia aqui é só mostrar a funcionalidade do Now Assist, onde eu não fiz parametrização nenhuma, é um alerta fake, só para mostrar a dinâmica, né, para a gente ter uma noção de quanto, a quantidade de riqueza que essa solução traz para o Aiton, tá? Então, nesse sentido, vocês têm essas possibilidades de usar o Now Assist e também, futuramente, vocês podem parametrizar. Por exemplo, esse alerta aqui, se eu encerrar ele dizendo o que foi feito e tal, ele tem capacidade que, se ocorrer novamente, eu posso estar vendo também através do Now Assist a seguinte informação: olha, há 2 dias atrás eu tive esse mesmo alerta, nesse mesmo horário, e segundo as informações que aqui estão, foi feito um start no objeto lá na lâmina do VMware e normalizou. Ele vai pegar essa informação, vai trazer para dentro do assistente e vai te dar como um paliativo, um caminho, né? Vamos dizer, um norte para você tentar solucionar o ambiente. Uma coisa também que vocês podem estar se perguntando, se ele só funciona no modo inglês, né? Então, a resposta é não. Ele já está, a ServiceNow já preparou ele para trabalhar com português. Então, aqui, ó, eu vou fazer a minha virada de preferência de linguagem e vou jogar para português. Ok. Então, vou abrir novamente o meu alerta, agora já na versão em português. Ok. Reparem que todo o layout se manteve, inclusive meu botão agora já está aparecendo em português, analisar. Vou clicar aqui. E pronto. Nesse exato momento, justamente ele fez a análise. Ok? Então, esse é o interessante do Now Assist para o Aiton, praticamente para dentro do Event, tá? Então, isso é uma das funcionalidades que eu estou trazendo aqui hoje para vocês, um vídeo curto, só para mostrar. Acho que poucos ainda tiveram a oportunidade de usar, os clientes estão aderindo ainda, mas é uma das funcionalidades aí que pode trazer um alívio aí durante as salas de crise, de indisponibilidade, né? Então, com essa funcionalidade de trazer para o seu lado a inteligência artificial, acaba sendo um marco. E para finalizar, ele também tem a possibilidade
você usar esse description, né, usar essas informações todas para fazer a atualização do description do próprio alerta, tá? Você pode clicar aqui e ele gera um resumo baseado no que ele entendeu aqui para você substituir, né, essa descrição do alerta agrupado. Então aqui, por exemplo, ele, problemas com o servidor Linux e a instância da máquina virtual, né? Então ele pode ser substituído. Se eu clicar aqui em atualizar, ele vai atualizar a descrição em português, né? Porque eu tô virado no português aqui. Então ele atualizou. Uma outra coisa também, né, interessante é que todas essas análises que eu fiz, ele coloca no notes do alerta, né, na lista de atividades. Então, tanto aquela que eu fiz em português, ok? Ele colocou aqui um resumo, quanto a inglês, tá? Então não se perde essa informação uma vez que você pede ali, tá? É isso, senhores. A ideia aqui hoje é um vídeo curto para trazer essa funcionalidade do Now Assist do iTunes. Praticamente aqui usamos só o Event Manager, mas futuramente eu vou trazer vídeos aqui do Now Assist do CMDB, né? Como já dei uma palhinha aqui, vocês viram ali durante a navegação que ele já está instalado, então eu consigo simular aqui algumas coisas. E a ideia é essa, né? O Now Assist, ele chegou, né? Ele trouxe a inteligência artificial, chegou para o iTunes e chegou para ajudar, né? Então, nesse sentido, isso é um futuro promissor, vai trazer grandes ganhos aqui para a operação, para a companhia, né? Onde você vai estar reduzindo o HH ali da operação. Ele também tem aquela possibilidade de olhar cenários passados, como eu mencionei, se o alerta já tivesse sido ocorrido no momento anterior, ele vai consultar essa base e vai trazer a solução que foi adotada naquela época. E isso é bacana, né? Que eu acho que é uma das perguntas que sempre quando estamos em uma sala de guerra, vamos dizer assim, se pergunta, mas isso só nunca aconteceu? Não, isso já aconteceu. O que foi feito naquela época? Naquela época o fulano nem está mais aqui para dizer o que aconteceu. Essa é a resposta. O Now Assist vai trazer, ele vai olhar para a base do ServiceNow, né? Por trás dessa dinâmica, esqueci até de mencionar, por trás dessa dinâmica que ele varre ali o passado, ele usa o iSearch, né, que é um componente de inteligência artificial que olha para as tabelas do ServiceNow. Então ele vai analisar o todo, ele vai analisar se o item de configuração estava em change naquela época, ele vai trazer tudo isso consolidado e vai fazer uma análise estruturada em cima daquele teu ambiente atual e vai te entregar uma expectativa de solução, ok? Então é isso, senhores. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um abraço.